Estudo 91. A instituição do sábado. 1. Quando e por quem foi criado o sábado? Assim os céus e a terra foram finalizados, e todo o seu exército. E no sétimo dia Deus terminou o trabalho que havia realizado, e ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que havia feito. Gênesis 2, 1, 2. 2. Depois de descansar no sétimo dia, o que Deus fez? E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda sua obra que Deus criou e fez. Versículo 3. 3. Por quais três atos distintos, então, foi criado o sábado? Deus nele descansou, o abençoou e santificou. Nota: santificar, tornar sagrado ou santo, separar para um uso sagrado ou religioso. Webster. 4. Cristo teve alguma participação na criação e na feitura do sábado? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,3, veja também Efésios 3,9 e Hebreus 1,2. Nota: Cristo, sendo o agente ativo na criação, deve ter descansado no sétimo dia com o Pai. É, portanto, o seu dia de descanso, assim como o do Pai. 5. Por causa de quem, diz Cristo, o sábado foi feito? E disse-lhes, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Marcos 2,27. Nota: não foi feito apenas para os judeus. O nome dos judeus deriva de Judá, um dos 12 filhos de Jacó, de quem são descendentes. O sábado foi estabelecido mais de 2000 anos antes de existir um judeu. Quando Paulo diz, nem o homem foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem, entendemos que ele quis dizer que o casamento foi ordenado por Deus para todos os homens. O mesmo ocorre com o sábado, foi feito para o gênero humano. 6. O que exige o mandamento do sábado? Lembra-te do dia do sábado, para mantê-lo santo. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado de Jeová teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Êxodo 28:10. 7. Que razão é dada no mandamento para santificar o dia do sábado? Pois em 6 dias Jeová fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no sétimo dia. Portanto, Jeová abençoou o dia do sábado e o santificou. Versículo 11. Nota: o sábado é o memorial da criação e o sinal do poder criativo de Deus. Ao mantê-la, Deus planejou que o homem se lembrasse dele para sempre como Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas. 8. Deus abençoou e santificou o sétimo dia, enquanto ele estava descansando nele, ou quando seu descanso naquele dia já havia passado. E Deus abençoou o sétimo dia, e o santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Gênesis 2:3. Nota: Deus abençoou e santificou o sétimo dia então futuro, correspondendo ao dia em que ele acabara de descansar. Os atos de abençoar e santificar envolvem a ideia de um uso futuro, daquelas coisas que são abençoadas e santificadas. O tempo passado não pode ser usado. Desapareceu para sempre. A bênção e a santificação do dia, portanto, devem estar relacionadas com o futuro, com todos os futuros sétimos dias. Em Joel 1:14 lemos, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni os anciãos e todos os habitantes da terra na casa do Senhor. Onde quer que seja usada na Bíblia, a palavra santificar significa nomear, proclamar ou separar assim. Quando o sábado foi santificado, como último ato pelo qual foi feito para o homem, foi dada uma designação ou proclamação do sábado. Veja Êxodo 19:23. Se não tivéssemos outra passagem além desta de Gênesis 2:3, não haveria dificuldade em deduzir dela um preceito para a observância universal de um sábado, ou sétimo dia, a ser dedicado a Deus como tempo santo. Por todos daquela raça para quem a terra e sua natureza foram especialmente preparadas, os primeiros homens devem tê-lo conhecido. As palavras ele o santificou não podem ter outro significado. Elas ficariam em branco, a menos que se referissem a alguns que foram obrigados a mantê-lo sagrado. Comentário de Lange, Vol. 1, página 197. Veja também Êxodo 19:23. 9. Como Deus provou Israel no deserto. Então Jeová disse a Moisés, eis que vos farei chover pão do céu,
E o povo sairá e colherá a porção de cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. Êxodo 16, 4, 10. Em que dia foi recolhida uma porção dupla de maná? E aconteceu que no sexto dia eles colheram 2 vezes mais pão, 2 homens para um homem, e todos os governantes da congregação vieram e contaram a Moisés. Versículo 22, 11. Que resposta Moisés deu aos governantes? E disse-lhes, isto é o que Jeová disse, amanhã é o descanso do sábado santo a Jeová. O que quiserdes assar, assai-o, e o que quiserdes cozer, cozei-o, e o que resta guardai para vossa pela manhã. Versículo 23. Nota, isto foi um mês inteiro, mais antes de eles chegarem ao Sinai. 12. Quando Deus disse isso? No princípio, quando ele santificou o sábado. Gênesis 2, 3. Nota, no deserto de Sin, antes de Israel chegar ao Sinai, Moisés disse a Jetro, seu sogro, eu lhes faço conhecer os estatutos de Deus e as suas leis, o que mostra que esses estatutos e leis existiam antes de serem proclamados no Sinai. 13. O que algumas pessoas fizeram no 7º dia? E aconteceu que saíram alguns do povo no 7º dia para juntar, e não acharam nada. Êxodo 16, 27, 14. Como reprovou Deus a desobediência deles. E disse Jeová a Moisés, até quando recusareis obedecer aos meus mandamentos e às minhas leis? Versículo 28, 15. Por que foi dado o maná duplo no 6º dia? Vede, pois Jeová vos deu o sábado, por isso ele vos dá no 6º dia o pão para 2 dias, permanecei cada homem no seu lugar, que nenhum homem saia de seu lugar no 7º dia. Versículo 29, 16. Como então Jeová provou ao povo se eles guardariam a sua lei ou não, sobre a guarda do sábado? Nota, assim, vemos que o mandamento do sábado fazia parte da lei de Deus antes que esta lei fosse dita no Sinai, pois este incidente ocorreu no deserto de Sin, antes que os filhos de Israel chegassem ao Sinai, onde a lei foi dada. Tanto o sábado quanto a lei existiram desde a criação.